Olá, companheiros de viagem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fun with Flags. E hoje vamos falar sobre um dos meus países favoritos, um país que eu já tive a oportunidade de morar e que também tem uma história muito importante quando nós consideramos a sua relevância para o Brasil. Vamos falar então da bandeira de Portugal. Essa bandeira que é muito conhecida aqui na Europa por contar muito da história de Portugal em seus elementos e também ser um ótimo exemplo de como as bandeiras evoluem ao longo dos anos se nós compararmos com modelos anteriores, mas mesmo assim sem perder a tradição e sem perder outros elementos que fazem parte há tantos e tantos séculos da história de um país. A bandeira de Portugal, na configuração que nós conhecemos hoje com essas cores, foi adotada em 1911, após o país se tornar oficialmente uma república. Até o ano de 1910, quando houve uma revolução, Portugal ainda era uma monarquia. Então a escolha dessas cores e desse modelo faz uma menção direta ao novo modelo político que o país adotou desde o começo do século XX, mesmo assim não esquecendo partes importantes da história portuguesa que envolvem grandes reis e navegadores na história do seu brasão de armas no meio da bandeira portuguesa. A cor verde há duas interpretações possíveis. Uma delas é ligada diretamente à esperança e para o futuro de uma nova nação que surgia, mas também pode fazer referência ao infante Dom Henrique, o grande navegador português, que tinha a cor verde como uma das suas preferidas e sempre associada aos elementos da nobreza deste importante nobre português. Já a cor vermelha é uma menção direta à Revolução de 1910 e também ao sangue de todos aqueles portugueses que ao longo da história lutaram pela liberdade e pela democracia no país. O brasão de armas, esse sim, é um elemento que acompanha Portugal há muitos e muitos anos, aproximadamente desde o século XII, quando o país surgiu oficialmente como uma nação dentre tantas outras. E como esse brasão é um pouco complexo, eu vou colocar aqui para vocês uma versão ampliada, e assim vocês podem sempre ir acompanhando cada uma das explicações, olhando diretamente o brasão de armas. Há vários escudos nesse brasão de armas. Primeiro temos um escudo vermelho, e dentro um escudo branco e novamente 5 escudos azuis pequenos. Então vamos começar de fora para dentro. O escudo vermelho é uma referência direta ao casamento do rei português Afonso III com uma princesa espanhola, que tinha a cor vermelha e um castelo dourado como símbolo de sua família real. Os 7 castelos também são uma menção direta, segundo alguns historiadores, aos 7 castelos, 7 fortes conquistados durante a reconquista do Algarve por parte dos cristãos em relação aos mouros. Porém, historiadores também dizem que esse número 7 castelos está errado, pois há provas históricas que confirmem mais castelos do que 7, e no fundo o número 7 foi escolhido exatamente apenas por ser uma referência clara à perfeição divina, muito importante para todos os cristãos. Já o escudo branco, menor, localizado dentro deste escudo vermelho, é uma referência ao rei Sancho I, que foi o segundo rei de Portugal, também muito importante na história do país, principalmente nessa época da Reconquista, lembrando que tanto os espanhóis quanto os portugueses lutaram do norte da Península Ibérica até o sul, expulsando assim os mouros, os islâmicos, para o norte da África, onde eles ficaram concentrados por mais tempo, né? Reconquistando supostamente a Península Ibérica, que era originalmente cristã e com uma tradição românica mais forte, aos reis portugueses e espanhóis, que ficaram acuados por quase 5 séculos de presença islâmica na região. Dentro deste escudo branco do rei Sancho I há 5 escudos azuis, e dentro destes escudos azuis há 5 pontos em cada um deles.
Os escudos azuis estão dispostos no formato de uma cruz, uma referência clara a Jesus Cristo crucificado e ressuscitado depois de 3 dias. Enquanto esses 5 pontos brancos internamente são uma menção direta às 5 chagas de Cristo, às 5 feridas que Cristo adquiriu quando foi crucificado, sendo uma em cada mão, os 2 pés e a lança na lateral, que também feriu Jesus Cristo quando ele nem mais sangue havia no seu corpo, segundo a Bíblia Sagrada. Os 5 escudos azuis também fazem uma menção direta aos 5 príncipes mouros, 5 príncipes islâmicos derrotados pelos portugueses durante a Guerra de Reconquista, sendo assim reconquistados pelo nome de Jesus, com a cruz e com as menções diretas ao corpo de Cristo. Obviamente, Portugal, que teve um grande passado relacionado às navegações e à exploração do mundo moderno, dividindo com a Espanha o título de maior potência da era das navegações do mundo, temos em dourado, em amarelo, a esfera armilar, que era um instrumento astronômico usado na época das grandes navegações para orientar os marinheiros e os grandes navegadores a se direcionar para o sentido que preferissem. Obviamente que esses heróis do mar e essa nação que explorou o mundo por tantos e tantos anos não poderia deixar de fora esse elemento único que faz referência às grandes navegações, também intrinsecamente relacionado com a história de Portugal como país e o seu desenvolvimento como metrópole colonial ao longo dos demais séculos até o século XX, quando perdeu suas últimas colônias na África. Aproveito também para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu comentário, peça a bandeira que vocês querem que eu explique, o dinheiro do país. Eu tenho material já gravado em mais de 30 países enquanto eu viajo, e obviamente que muitas outras curiosidades e relatos adquiridos por todo esse mundo, em mais de 5 continentes. Então participe, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e ative as notificações. Obviamente eu vou estar postando vídeos todas as semanas, às vezes múltiplas vezes na mesma semana, então faça parte dessa comunidade que vai criar uma grande enciclopédia da geografia, da história e da geopolítica mundial aqui no YouTube.